Você acredita que às vezes a gente duvida mais da gente do que o mundo jamais duvidaria? Quantas vezes você já pensou: "Eu não mereço estar aqui", ou "Deve ter sido sorte, qualquer hora vão descobrir que eu não sou tão boa assim"? A síndrome da impostora é esse lugar silencioso, onde tantas mulheres moram sem perceber. E hoje, você acredita, abre espaço para falar sobre isso, com uma mulher que entende com sensibilidade e profundidade o que acontece entre o medo de falhar e o desejo de ser suficiente. A psicóloga Marina Regui está aqui para nos ajudar a entender o que acontece entre a dúvida e o valor. Muito obrigada por você estar conosco mais uma vez. Eu que agradeço mais uma E vez. vão vir outras, tá? Então você já é de casa. O que é exatamente a síndrome da impostora e por que que ela afeta tanto o público feminino? Vamos lá. Síndrome do impostor é um termo que tem sido usado aí quando, né, as pessoas falam sobre, dúvidas, autocrítica, falha, Uhum, medo de não ser suficiente. Só que é interessante, tem né, a origem dela, eu acho que poucas pessoas sabem. hum, Foi um estudo feito por 2 psicólogas mulheres uhum, em 1978, estudando mulheres, né, um fenômeno de mulheres para mulheres, ao uhum, perceber essa questão feminina mesmo, né, da sensação de impotência, de incapacidade, de culpa, de sensação de não dar conta de tudo. uhum. E aí esse momento, essa sensação, ela geralmente aparece, por exemplo, na maternidade, nas relações profissionais ou não tem um ponto de partida, uma regrinha? Eu acho que síndrome do impostor, a gente é um termo usado mais na questão profissional, mas na verdade ela não ele não é não é uma situação que acontece só no profissional, né, Uhum, inclusive a questão das mulheres passarem mais por isso, é exatamente por terem múltiplas tarefas. Então, o síndrome do impostor, na verdade, ele é importante também falar que não é um diagnóstico, hum, né, ele não é um transtorno, não é um diagnóstico, ele é um episódio não é uma doença. psicológico, não uma doença, é um fenômeno, a gente chama de fenômeno psicológico, e que isso mais presente nas mulheres, Uhum, por questões, sócio-históricas, culturais, enfim, e de ter essa questão das múltiplas tarefas. Então, quando você pergunta assim: "Ah, porque é a mãe, se é na mãe, se é", né, por ser mãe, por ser uhum, profissional, o que que é? Porque, na verdade, a gente tem que cobrir vários papéis e nem sempre nos sentimos preparadas para todos eles. Estamos, na verdade, na maioria das vezes, sentindo como se tivesse em débito com alguma com alguma coisa, coisa. né. E aí, talvez, na área profissional, porque a síndrome do impostor, ele é um motivo de fuga. É como se eu fizesse uma autocrítica Uhum, para eu fugir de uma dor, uhum. de uma crítica que pode vir a acontecer. Então, se eu já sinto a dor da autocrítica, se vier a crítica, a dor vai ser menor, porque é como se eu estivesse me preparando para a crítica. Mas aí eu verbalizo isso para uma outra pessoa? Não, eu sinto, Ah, eu tá, me critico, sim. eu justifico de alguma forma. Aham. Acontece de verbalizar, mas, por exemplo, quando alguém te elogia, você fala assim: "Não, mas qualquer pessoa faria isso. Não, eu não fiz nada demais. Não, mas isso é muito fácil. Eu resolvi dessa forma porque é muito fácil". Pai eterno. Minimizando ali, Sim, entendeu? eu lembro que eu tenho uma amiga jornalista, Lívia Laroque, o nome dela. E aí nós trabalhamos juntas, estava numa assessoria de imprensa,
todas as vezes que eu produzia um texto, eu chegava para ela e falava assim: "Vê se tá ruim". Ela falou assim, ela me chama de Alaine: "Alaine, por que que você não pergunta vê se ficou bom? Uhum. Qual a necessidade de perguntar se ficou ruim? Você escreve super bem, e se não estiver bom, eu vou falar: "Ah, eu acho que pode melhorar". Mas você já me pergunta se ficou ruim, como se E estivesse hoje esperando". hoje, do que você ouviu agora aqui, o que que você qual análise você faz da sua pergunta? Por que a pergunta negativa? Eu acho que era isso, essa questão do medo da crítica. Eu acho não, tenho Se viesse certeza. uma crítica, Nossa, eu era capaz de eu você já estava mais ou menos sim, preparada para aquilo. exatamente. É sempre como se sempre tivesse esperando uma É negativa. melhor esperar o pior do que o melhor, né, às vezes, assim. Que E aí isso o é melhor fica bem inconsciente. melhor depois. Mas isso é inconsciente? É inconsciente, ninguém fala isso porque quer, Sim, mas ele pode ser é um mecanismo de defesa, já eu nem sei se ele tem uma pode explicação. ser melhorado, ele pode ser trabalhado. Sim, sim. Eu posso começar a prestar atenção nisso e mudar as minhas crenças, a minha fala e pontuar de forma diferente, a partir das minhas observações ao meu comportamento. Aí você falando das questões das crenças, pode também ter a ver com o histórico de vida? Não necessariamente no profissional. Vou dar um exemplo de dentro da minha casa. A minha mãe, ela tinha muito hábito de me comparar. "Nossa, mas eu tenho que te ajudar nisso, fulana não faz isso, fulana não faz aquilo". E aí, o meu marido hoje fala que eu tenho a minha régua para me medir é muito, muito alta. O que ele fala assim: "Tá excepcional", eu acho: "Não, não tá isso tudo não". E de fato é uma coisa muito ruim. Pode ter a ver? Pode, tem tudo a ver. Quando foi feito esse estudo lá, de novo importante, de 2 mulheres para Para mulheres, com mulheres? mulheres, Uhum, né, é porque foi observado isso mais no ambiente feminino, de uhum, mulheres. uhum, uhum, E o que que a gente tem aí num contexto histórico social? As mulheres sempre foram exigidas a fazerem mais, a cuidarem mais, a darem conta de mais coisas, né. Então, é lógico que o que o contexto, as contingências e o uhum, contexto, tanto familiar quanto cultural, a nossa cultura em si, uhum. ela contribui completamente para esse tipo de Sim, sentimento, de de emoções, de emoções. frustrações. Sim, e agora com esse boom das redes sociais, que eu acho que nunca mais seremos as mesmas pessoas da época que não tinha essa explosão tecnológica, ela é uma porta de entrada para alimentar, para reforçar negativamente essa sensação, né. É uma grande porta, é um portão É de um entrada. portal. Porque, inclusive, quando eu falei da área profissional, mas agora quando você fala de redes sociais, eu até enxerguei a coisa de uma forma mais ampla. Hum. Exemplo, muitas vezes a gente esquece da subje muitas vezes não, a gente sempre esquece da subjetividade. Uhum, Então, por exemplo, quando eu vejo lá, eh, eu tenho eu vi uma mulher postando esses dias com um recém-nascido de, sei lá, não tem um mês ainda. E ela voltou a trabalhar remoto, mas está fazendo atendimentos. E aí eu fico assim: "Como assim? uhum, Por que que ela consegue? Eu demorei tanto a conseguir. uhum, Que que é uhum, isso? Por uhum, que que tem gente que acorda 5 horas da manhã e faz atividade física e faz não sei o quê, e começa a trabalhar às 7 horas da manhã e eu começo a trabalhar às 7 horas da manhã, eu tô sempre chegando atrasada, correndo, carregando um monte de coisa. uhum. Por que que essas pessoas conseguem mais do que eu?", Sim, né. Então são em vários aspectos da vida. E sim. sim, tem a questão da comparação.
Eu tô falando aqui nas redes sociais, mas eu tô lembrando que acontece muito, infelizmente, entre nós mulheres, aí eu vou falar no universo materno, tipo: "Ah, eu não vou em tal lugar porque eu tô sem carro, e para sair com 2 meninos de ônibus, sair com 2 crianças sem carro é complicado". Aí você encontra uma que fala assim: "Gente, nunca tive carro, a vida inteira andei de ônibus, saí até debaixo de chuva com meus 2 filhos e isso e aquilo e aquilo outro", aí você vai se sentindo um cocô, porque não tem outro nome não. Você vai sentindo exatamente isso. Parece que existe, ao mesmo tempo, uma necessidade de colocar a existe uma necessidade de você se colocar como a mãe heroína e achar que essa geração de mães são mulheres frouxas. Eu percebo que acontece isso muito, e se você não colocar um basta, pois é, que bom que você conseguiu fazer tudo aquilo". Você vai morrendo aos poucos, ainda mais que a maternidade é muito romantizada, né. Me pai A crítica feminina ela acontece de forma ampla em todas as em áreas, né. todas as Olha a áreas. maternidade, Sim, quanto de crítica que as sim, mulheres recebem, sim, né. Ah, porque uma porque amamentou pouco, a outra porque amamentou demais, sim. a outra porque, saiu cedo para trabalhar e deixa os filhos sozinho, a outra porque escolheu parar de trabalhar e cuidar da família, dos filhos. Uhum. A outra porque não dá carinho, não pega a criança no colo, a outra porque a criança já está grande, está carregando o filho no colo até hoje, É né. E muito aí não cruel. dá conta, realmente ninguém dá conta de atender a todas essas Todas essas demandas, né, o demandas. equilíbrio é muito difícil. Mas eu queria que você contextualizasse essa questão que nós temos, essa dificuldade de reconhecer o nosso próprio valor. Eu dei o exemplo da questão lá da base, né, de quando eu era criança, mas não é só nisso, né, entra em outras esferas também. Eu acho que é uma insatisfação com o que se tem, uma necessidade de querer ser sempre um pouco mais. É olhar muito a grama do vizinho É também? olhar a grama do vizinho, ou é ter muitas referências e não saber qual delas, o que que faz sentido para mim, Uhum, ou, ao contrário, ter poucas referências. Se eu sou uma mulher bem-sucedida, se eu estou numa empresa, por exemplo, e começo a me destacar, e eu tenho poucas referências de mulheres que se destacaram em empresas, na uhum, minha profissão, por exemplo, uhum, eu posso ter esse gatilho da síndrome do impostor, porque afinal de contas tem alguma coisa errada ali. Se ninguém alcançou isso, se chegou lá, por que que eu sou? Será que eu sou estou me destacando, eu sou melhor? Tem alguma coisa estranha aí, isso está me uhum, incomodando. uhum, Então essa falta de referência em algumas áreas, elas podem gerar a síndrome ou o que a gente falou muitas referências. Então, por exemplo, no caso de mãe, eu, queria muito ter filho, mas para mim trabalhar é muito importante, e eu vou quando ele tiver 4 meses, eu vou pôr na escola, pôr na creche, já deixar com desenha, né? alguém e vou voltar a trabalhar, porque é importante para mim. Uhum, Só que aí quando eu começo a ouvir muitas referências hum, de que: "Ah, não, coitado, já vai pôr a criança, já vai deixar, vai não sei o quê, você vai ver, vai adoecer. Nossa, uhum, ela não dá prioridade para o filho". uhum. Aí também pode gerar esse conflito aí de pensamentos. Então é o equilíbrio que é difícil, né, que é a autocompaixão. A autocompaixão não é uma piedade, não é dó, não é eu ter dó de mim, é eu me olhar, estar comigo, me observar como eu olharia uma amiga, por exemplo, como me elogiar, talvez como
elogiaria uma amiga querida? O que que eu preciso? O que que é importante para mim? Por que que a gente tem dificuldade de não tem, às vezes, por nós mesmas, o mesmo amor que temos com a dor do outro? Aí eu tô falando dor em qualquer esfera. Por que disso? Seria sociocultural ou não tem nada a ver? Seria falta de amor próprio? Sei se falta de amor próprio, mas eu acho que na verdade são várias situações, são várias Camada? condições, várias camadas. Uhum, Essa questão do: "Ah, eu tenho que ser forte, eu tenho que dar conta pelo outro, eu não posso chorar porque o meu filho não pode ver, porque senão ele vai me achar triste". Essa questão de do dar conta de tudo, do estar bem, de ter uma máscara ali, né, de e o outro pode, o outro a gente vê com mais empatia, com mais generosidade, né. E aí a questão é passar a nos acolher como acolhemos o outro. Enfim, tem questões individuais, tem questões, de novo, culturais, tem questões familiares. É diferente quando você está numa casa que tem uma educação, que os pais falam: "Ah, a criança está com raiva, chorou, machucou", e fala: "Tá doendo, né, pode chorar. Tá uhum. tudo bem, tá sentindo dor, eu sei que tá doendo, vai passar, mas pode chorar". Ou de outra casa que os pais falam: "Engole o choro, o menino não Menino chora". É chora. lógico que leva isso para a vida. E quando que essa autocrítica acaba virando autossabotagem? Um momento, assim? Autocrítica, falamos agora, que ela pode ser ela geralmente é uma preparação à fuga para uma crítica. Então ela é uma fuga de uma dor que incrivelmente não dá para enten é difícil até de entender, Uhum. mas que dá um conforto. Mas não é bom não, um Parece que não, pouquinho. mas ela dá um conforto, ela dá uma sensação boa, Hã, por um breve momento. sim. Porque imagina se você fala assim, se eu falo assim, "Nossa, Aline, comprei esse óculos aqui, mas achei ele tão feio, não tem nada a ver comigo". Aí você vira para mim e fala assim: "Que isso, ele é bonito, combinou com você". Mas na verdade você queria ouvir isso, então você sente isso. É uma forma, né, é igual nós falamos, primeiro tem a preparação, porque se você falar: "Não, Maria, realmente, não combinou muito com você não". Já estava meio naquele clima, e se vier um elogio é melhor, né. Só que a autossabotagem é isso, eu me faço uma crítica, se eu não uma crítica, se eu recebo outra crítica, eu já me autossabotei, porque na verdade eu não queria receber a crítica, eu estou recebendo 2, a minha e a do outro. Nossa, é verdade. Tem a questão do reconhecimento mesmo, assim, se eu estou sempre me criticando no meu trabalho, nas coisas que eu faço, e aí eu não tenho reconhecimento daquilo, Uhum, pode ser uma grande autossabotagem, porque seria muito mais fácil se eu me desse valor e continuasse investindo naquilo que eu estou fazendo da minha forma de ser, uhum. talvez eu teria um reconhecimento de forma mais rápida, mais robusta. Às vezes o outro fala aquilo que nós estamos refletindo, Sim, então a gente acaba dando essa legalidade. Eu posso dizer que um sim. líder, por exemplo, um líder que não se valoriza, ele pode ser observado pelos outros como uma pessoa, uma líder, pode ser uma ótima pessoa, um ótimo, mas eu ia falar um ótimo líder, mas aí já não vai ser. Mas ele pode ser enxergado pelos seus liderados como uma pessoa frágil. E aí, às vezes, é até um excesso. A pessoa muitas vezes acha que é humildade, E não tem nada a e ver. não tem nada a ver com humildade, porque tem formas e formas de fazer as coisas.
Mas quando uma pessoa é um líder, por exemplo, ela tem que ter segurança ali no que ela está fazendo. E, inclusive, uma das consequências aí, voltando na questão da sabotagem, Uhum. é que quando a gente está vivendo essa síndrome, muitas vezes a gente procrastina. Como que eu consigo diferenciar o "eu quero fazer bem feito" do dito "sou muito perfeccionista"? Tem gente que bate no peito falando: "Sou muito perfeccionista", e eu acho que esse perfeccionismo adoece. Sim, mas aí o perfeccionismo também está diretamente ligado à síndrome do impostor, porque nem sempre vai sair perfeito como eu gostaria, mas não é porque não saiu perfeito como eu gostaria que não está bom. Uma coisa é ele estar bom, outra coisa é ele estar perfeito, impecável, do jeito que eu queria. É, eu tenho um tio que ele acho que é bioquímico, e aí ele trabalhava na Santa Casa? Não, trabalhava no Hospital Baleia. E aí eu lembro que ele conversando, aí: "Ah, isso aqui foi minha aluna, não sei o que lá das quantas", e aí ele tinha que avaliar essas profissionais. E aí, numa conversa, a gente ainda brinca com ele até hoje sobre isso, que ela é excepcional, e eu tinha que avaliar o serviço dela, tal, e eu dei 9. Eu falei: "Por que que você deu 9?" Aí ele virou e falou assim: "Porque 10 é perfeito, e nós não somos perfeitos". E aí eu falei assim: "Mas você é muito cruel". Ele: "Não, não somos". Mas eu consegui entender ele, porque ele não estava buscando perfeccionismo, que a gente sempre, né, tem que buscar fazer o melhor, etc e É tal, como mas se a referência do 10 fosse assim: "Não tem nada para melhorar". nada para E melhorar. na verdade, Isso, enquanto existirmos, somos inacabados e temos isso. a melhorar. É. Mas na hora eu fiquei com raiva, que eu falei com ele assim, aí ele falando assim: "Ela é excepcional, ela é uma profissional, assim, ímpar". Eu falei: "Por que que você não deu 10?" Ele: "Porque 10 é justamente isso que você falou, 10 é perfeito, e não existe nada perfeito, que passar disso já não tá perfeito". Mas me deu uma raiva Essa é a forma dele pensar. dele pensar. E outra coisa é a questão como ela recebe também, Uhum. né. Eu recebi um 9, 9 é muito bom, mas será que eu tinha que ter recebido um 10? Porque de repente, para quem estava esperando um 7, tirar um 9 é muito É bom. maravilhoso. Agora, para quem está esperando tirar 10 em tudo, tirar um 9 pode ser muito frustrante. Mas eu acho que isso serve também para a gente aprender uma coisa muito interessante. Podemos ser bons em tudo, mas também podemos não ser bons em alguma coisa. E está tudo bem. E é sim uma forma de avaliar. Porque tem matéria que eu vou tirar 10, porque eu gosto daquilo, Uhum. porque eu sei, porque eu aprendo com mais facilidade. E que bom identificar isso, porque pode ser por aí que eu posso me desenvolver. E tem coisa que eu vou tirar 6. E isso me mostra que aquilo ali Eu eu preciso posso desenvolver. melhorar, mas eu não preciso tirar 10. Quando eu casei, eu falo, eu não gosto de cozinhar, não gosto, Uhum. nunca gostei. Eu adoro. Meu irmão brinca comigo, porque na casa da minha mãe, a minha mãe ficava assim: "Você não faz nada nunca". Aí eu falava assim: "Ah, porque não tem oportunidade, você faz tudo". E meu irmão até hoje ele me zoa, não tinha oportunidade, aham, e Uhum. tal. Mas assim, é uma coisa que eu não assumia, não gosto. E hoje eu tenho dificuldade na minha casa de cozinhar. Uhum. Só que hoje eu já trago para mim que está tudo bem. Mas no início foi muito difícil, porque eu até melhorei, eu acho, depois que eu internalizei que está tudo bem. Porque no início eu sofria, tipo assim, nossa, a minha mãe cozinha super bem, a minha irmã adora cozinhar, cozinha super bem. É como se fosse assim, uma mulher casada que não sabe Não sabe cozinhar, ela não cozinhar. sabe cuidar da casa, ela não Sim. sabe cuidar da família. O que que vai Uhum. ser da minha filha? Vai ficar comendo porcaria? Uhum. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tipo, eu não gosto de cozinhar e tá tudo bem, eu vou arrumando outras soluções e faço Eu quando sei fazer sopa, gente. precisa. É tipo assim.
"Ah, será que eu preciso realmente Sim, saber fazer todas as sim, coisas?", é verdade. né. Quando há um tempo atrás eu me deparei com uma situação aí diferente já na área profissional, assim, de colegas de profissão indo para viajar para congresso. E aí me deu uma coisa assim: "Nossa, eu tô ficando para trás, eu tô ficando desatualizada, Uhum, porque eu não tô participando de congresso". uhum. Mas aí eu fui olhar, tipo assim: "Marina, calma, elas não têm filho pequeno, você tem filho pequeno, não dá para viajar agora e Não tem rede de deixar. apoio, né, etcétera. Aham. Não tem rede de apoio, tá tudo Sim, bem, daqui a pouco você vai estar melhor, num momento mais fácil de lidar com isso, você também vai atualiza do jeito que dá no momento". sim, Né, então assim, é isso, é essa cobrança o tempo todo de quero ser melhor, viu que foram referências diferentes? Da sim, comida foi da minha mãe e da minha irmã, sim. da profissão foram colegas de trabalho, Para tudo vai ter, né, né, um da mãe lá que voltou a trabalhar com o neném foi uma outra pessoa que eu sigo lá no Instagram. sim, Então, assim, é isso, ou falta de referência em algumas situações, e principalmente nós mulheres, assim, temos um histórico cultural aí de, né, os homens sempre são mais exaltados, mais criticados, né, a uhum, mulher sempre foi mais quietinha ali hum, na dela, então de repente se eu me sobressaio, imagina, uhum, é verdade. né. Existe algum sinal ou sinais que a mulher já consegue, assim, perceber: tô achando que, ó, a síndrome do impostor está chegando". Existe comportamento, sinais para facilitar essa percepção? Sim, sempre tem, desde que te incomode. A minha fala, ela tem que me ela tem que me incomodar de alguma forma. É aí que eu percebo como eu estou me mostrando. Existe um perfil de mulher que está mais propensa a ter a síndrome, não sei se a palavra seria ter a se sentir impostora? Eu acredito que quando uma mulher não se cuida no sentido de autoestima, né, porque quanto mais baixa a autoestima, mais propensa a esse tipo de Sentimento. sentimentos, de pensamentos, imagino que seja nesse sentido, assim, de se conhecer mesmo, ou nessa questão até de se conhecer para se orientar. Uhum, Quando eu falo de autoestima, é no sentido, assim, de fortalecimento mesmo dos meus valores, quem eu sou. Se eu sou uma mulher, por exemplo, que tive filho, quero parar de trabalhar no momento para cuidar da minha família, porque isso é um valor importante para mim, esse momento eu quero estar fazendo isso, uhum, pode o mundo inteiro criticar, que está tudo bem, eu sei o meu lugar, eu sei por que que eu estou fazendo aqui, eu me lembro de por que que eu estou aqui todos os dias, por que que eu tomei essa decisão. A gente só passa pelo síndrome da impostora quando a gente tem medo da crítica do outro. uhum, Então, nesse momento, eu não tenho medo da crítica do outro, porque eu estou segura da minha escolha, da minha decisão. sim. Eu ia falar agora uma frase que eu adoro falar, é falta também, né, de autoconhecimento, e Tudo passa pelo tudo autoconhecimento. passa pelo autoconhecimento. É, Não isso. tem jeito. O autoconhecimento ele vai continuar acontecendo a vida inteira, ele vai acontecer de várias formas, é uma coisa que está sempre em movimento, não tem assim: "Pronto, já me conheço, ok", porque a gente também está em movimento, a gente muda. Eh, quando eu falo de eu acho muito bonita a definição de se alinhar a valores, Uhum, porque, assim, objetivos a gente muda, sim. valores, mais provável que a gente permaneça nos mesmos valores. Mas ainda assim, em alguns momentos da vida, Uhum, os valores mudam.
Sim. Não é com tanta frequência, mas Uhum, eles também mudam. E eu posso mudar. Então, o autoconhecimento está acontecendo todos os dias. Eu falo dos perrengues, uhum, que o bonito não é eu não querer passar por um perrengue, uhum, é quando eu estou passando por uma situação e eu consigo olhar para ela e avaliar e entender por que que eu estou passando por aquilo. Porque a dor, ela é muito maior quando a gente está sentindo alguma angústia, raiva e não sabe por quê. Mas quando a gente olha e fala assim: "Não, eu estou nervosa por causa disso que me aconteceu, deve ser por isso, deve ser porque eu estou assim, deve ser porque fulano falou aquilo". Isso é o bonito, porque essa variação ela vai acontecer. Eu vou ficar um dia eu vou ficar mal-humorada, outro dia eu vou ficar feliz, outro dia até para a gente perceber e descobrir o que é que nos faz bem também, uhum. né. Então tudo passa pelo autoconhecimento, não tem jeito. Autoconhecimento é vida. Marina, para quem está nos assistindo, que de repente se reconheceu nessas situações, né, que você pontuou, nesse sentimento, eh, como se olhar com mais gentileza, a pra ajudar a não ficar medindo, a não comparar, né, o meu jardim com o jardim do outro. Fale, por favor, para essa mulher que está com esse sentimento. A palavra que mais traduz isso aí é a aceitação. Aceitação quanto à síndrome do impostor, por exemplo, que esse sentimento de incapacidade, de frustração, ele existe e ele Uhum, vai acontecer. A uhum, questão é como eu olho para ele e como eu me comporto diante dele. Então é a aceitação de que dias difíceis existem, uhum. é a aceitação de que nem sempre eu vou conseguir fazer tudo como eu planejei, nem sempre vai sair tudo como eu gostaria. Tem uma situação que eu vou ficar nervosa, irritada, com raiva, e tá tudo bem. Algumas pessoas que eu atendo falam que o meu jargão é: "Tá tudo E bem". tá tudo bem, é E tá esse "tá tudo tudo bem. bem". Olha, quero te agradecer, a gente tem assunto para falar até ano que vem, mas como não foi só um aperitivo, a Marina vai estar aqui em outros episódios, queira ela ou não, ela vai estar aqui. Eu acredito que esse episódio, ele vai ajudar muitas mulheres a se Tomara. entender, a não sei se a palavra certa seria se perdoar, se, né, literalmente é o exercitar o "e tá tudo bem", porque a gente nunca se coloca nesse lugar de: "Foi o que eu consegui fazer, foi", com amor que eu tô querendo Uhum. dizer, sabe. Então eu quero te E também agradecer. se valorizar, De se né, amiga, valorizar, porque exatamente. é isso, aprender também a receber elogios, a se Sim, fazer elogios. sim. Né, a se olhar no espelho, Às se vezes a gente elogiar pelas ensina suas conquistas, né, enumerar as conquistas, por exemplo. Quantas vezes a gente nomeia coisas que a gente não fez bem, mas esquece das coisas que tivemos muito sucesso. é verdade. Nossa, muito profundo. Eu fico lembrando que às vezes a gente ensina uma coisa para criança que a gente mesmo não faz com a gente. Eu já me peguei várias vezes falando coisas para minha filha que era para eu estar falando para mim, de coisas positivas, mas fica esse aprendizado para mim, para você, que se reconhecer, se acolher, se perdoar, exercitar palavras de autoafirmação, faz bem pra gente, né. Com certeza. Se você gostou desse episódio, compartilhe, curte,
comente, manda para aquela amiga que não se vê aliás, que se enxerga neste lugar da síndrome, né, desse sentimento de impostora, porque você com certeza vai estar ajudando não só ela, como outras, porque acaba virando uma rede de acolhimento. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Beijo.